Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos tratar da física de Aristóteles, ou a física aristotélica. Bem, essa é uma das primeiras teorias científicas, talvez ter um debate entre se, se seria já uma teoria científica a teoria do Demócrito em si. É que provavelmente sim, né? Pelo que outros dizem, né, a respeito das teorias de Demócrito, somente Aristóteles em si, né? Provavelmente a teoria de Demócrito também era uma teoria científica, mas não ficou, né? Foi perdido, né, no tempo esse material, no espaço e tempo. Então, o que ficou para nós em si, nós podemos estudar de forma mais completa, mais rica, muito material, é a teoria de Aristóteles. Então, nesta aula aqui, nós vamos tratar não da filosofia, não de todas. Aristóteles fez muitas coisas, né? Em todas as áreas da ciência você vai encontrar ali o trabalho de Aristóteles em si. Ele contribuiu muito, né? Nós vamos tratar aqui apenas da uma visão um pouco cosmológica e científica do ponto de vista da física aristotélica. Nós podemos pensar como a primeira teoria física em si, né? Podemos discutir. Então a física aristotélica ela é muitas vezes discutida nos livros, textos, de forma muito superficial e fica parecendo que Aristóteles, que os gregos eles eram muito ingênuos, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, com o objetivo desta aula, é mostrar que a física de Aristóteles não é nada, não é nenhuma física ingênua. Ela faz muito sentido em si e muitas vezes hoje mesmo, né, até hoje, nós encontramos nos meios de comunicação, na internet, no YouTube, ainda pessoas que pensam da forma de Aristóteles, né, que pensavam naquela época. Inclusive não concordo com algumas coisas da física mais moderna em si. Tá? Então, eu espero convencê-los de que a física de Aristóteles ela é consistente com o contexto da época. Tá? Ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Okay? Bem, aqui nós começamos com a, a nossa física aristotélica, física de Aristóteles, né? O Aristóteles de Estagira, ele viveu aí nessa época aqui, aproximadamente no ano de 384 a 322 a.C., né? Mais ou menos essa época que se tem os registros históricos. Aqui tem uma interpretação, né, do pintor espanhol, né, Giuseppe de Ribeira. Ele fez essa pintura aqui em 1591 a 1652. É um Aristóteles, né, que está aqui entre aspas, né, um Aristóteles pobre. Tem também outros registros um pouco diferente, tá? Mas no geral tem uma, uma aparência aí mais ou menos conhecida pelos desenhos, né? Da época do semblante mais ou menos do Aristóteles. Ok, então vamos para a teoria primeiro, uma ideia. Essa ideia é mais cosmológica, né? Do Aristóteles em si. Ele viu o universo de forma finita, né? E com a Terra esférica, né? Então, muito é o contrário do que muitos pensam, né? De que lá nos gregos, lá atrás, eles pensavam que a Terra era plana, né? Já não, já na época de Aristóteles, o Aristóteles ele já tinha a convicção, né? De que a Terra era esférica, né? E ele tem os argumentos dele, né? Baseado em toda a teoria científica que ele trabalha, né? Por que, que a Terra é esférica. E também vivia no centro, né? A Terra estava no centro. Então está tudo de acordo com a cosmologia que ele pensava. E o universo também, esse universo sendo finito, você tem um fim aqui, né? Você tem uma borda, né, desse universo. E ele termina, tá? É um universo finito, o universo de Aristóteles. Ele
colocava como os elementos, que é sublunares, que é abaixo da Lua, né? Que é terra, água, ar e fogo. Esses elementos aqui, que é a terra e a água, eles são mais pesados, eles vão ficar embaixo. A terra é o mais pesado, depois a água, depois o ar e depois o fogo, nessa sequência. E esses elementos eles possuem lugares naturais, tá? Então essa é uma forma, né, da teoria que é muito importante, da teoria do Aristóteles, é que ele vê esses elementos aqui, eles vão tomar os seus lugares, que são lugares naturais, tá? Naturais. A terra vai para o seu local natural, a água para o seu lugar natural, e o ar para o seu lugar natural, e o fogo para o seu lugar natural. E aqui nós temos uma quinta substância, né? Essa substância é o éter, tá? Essa quinta substância. Então o éter, ele é os corpos que são dos celestiais, que estão no céu, né? Que estão no céu, lua, estrela, sol, né? Tudo esses corpos, eles são constituídos pelo éter, né? Então ali da lua para cima ali tudo é éter, né? E aqui abaixo da lua aí que tem os elementos que são terra, água, ar e fogo, ok? Ele também, uma coisa importante para conhecer a interpretação do Aristóteles é que ele considera a inexistência do vácuo. O que isso quer dizer? Isso significa que ele não concorda com a ideia do vácuo. E depois vai ficar mais claro ali na frente com a ideia de movimento em si, né? Porque se você tiver um movimento para Aristóteles, se não houvesse vácuo, assim que você aplicasse uma força sobre um corpo, ele poderia adquirir velocidade infinita, né? E isso é inconcebível para ele, um objeto com velocidade infinita. Então aqui esses argumentos aqui, potência, movimento e ato, né, muito discutido na filosofia, né, de Aristóteles, né, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas é mais ou menos essa ideia. Você tem uma potência, né, uma semente tem uma potência de se transformar em uma árvore. Então essa potência se transforma em ato, né, uma semente se transformando em ato através do movimento, né. E também aqui uma coisa importante de notar na filosofia e na cosmologia de Aristóteles é de que tudo tem uma finalidade. Tá? Então, se algo está acontecendo, está em movimento indo numa direção, é porque ele tem uma finalidade de atingir o seu ponto, né? Aquilo é o porquê, é o movimento natural, né? É a finalidade, né? A potência daquele corpo que para atingir os seus objetivos, tá? Então aqui também os terrenos, né? Então isso é uma concepção cosmológica do próprio Aristóteles, que o terreno ele é imperfeito, né? Corruptível, né? Tem mudanças em si no terreno. Tudo que está abaixo da Lua, né? Abaixo do Sol, Lua, você tem aqui o terreno, é imperfeito, corruptível, muda, existe mudança. Enquanto que ele olhava para o céu, ele via a lua, as estrelas, tudo muito sem os movimentos circulares, ele não percebia alterações, né? Então ele colocou que o mundo terreno, ele era constituído por esses elementos aqui, né? E esses elementos eles estão misturados entre si, né? E causam o movimento, né? Levam essa mistura e tem a mudança, né? Um animal nasce e morre, né? Ele nasce, cresce e morre, né? Então, e no celestial você tem um mundo imutável, né? E perfeito e constituído por éter, né? Tá, uma outra coisa importante também na visão de Aristóteles é o motor imóvel, né, como uma primeira causa, né, do movimento, né, qual que é a origem do movimento, né? Então ele vem aqui
desse motor imóvel. Você vai tratar dessa questão de causa, né, e causalidade. Tudo tem uma causa, né? Esse algo 1A, né, A1 causa A2, né, e assim por diante, né? E aqui vai causando, né, A3. Tudo tem uma causa e uma finalidade. Então, lá no início, o primeiro aqui, ele tem que ser um motor imóvel, né? Que ele não foi causado por nada, não teve nada que veio antes dele aqui, né? Que causou, né, a primeira causa, né, o motor imóvel. Então, essa é uma visão também dele, né, que depois vai ser muito discutida na física mais moderna, né, que é em relação de causalidade. Eu vou discutir esse conceito de causalidade, principalmente vai ser muito afetado na física moderna, que é na relatividade especial e geral, e também na mecânica quântica. Okay? E aqui na física aristotélica, onde que tem dois tipos de movimentos que o Aristóteles considera: os movimentos naturais e os movimentos forçados. Então, nos movimentos naturais, você tem aqui a esfera de movimentos naturais, que são, você está com a Terra, né, no centro, né, no centro do universo, e depois que da Terra vem a água, né, depois o ar, o fogo e depois as esferas planetárias e as esferas das estrelas e o primeiro motor. E fora disso daqui não tem nada, né? Esse aqui, o universo, ele é finito, né? É um universo finito. Finito e esférico, né? Finito e esférico. Então, o que é o movimento natural, né? Que ele fala de movimentos naturais. Que são esses movimentos naturais? Esses movimentos naturais, eles são... a ideia é a seguinte: se você tem uma pedra, né, que é o elemento que mais está presente numa pedra, é o elemento terra. Né? Essa pedra, se ela está numa altura, você soltar, ela vai descer e vai tender ao seu local natural. Qual que é o seu local natural? É o centro do planeta. O centro do planeta Terra é o local natural de uma pedra, por exemplo. Tá? Porque a composição da pedra é mais o elemento terra. Essa questão também sobre o elemento puro, né, o elemento terra puro, ele não é a terra na forma que nós colocamos, ele é uma substância especial, tá? Puro, uma substância. Os elementos que estão aqui na Terra, uma pedra, os outros elementos, eles são misturados. Tudo bem, tem uma quantidade maior de terra, por isso é mais pesado do que a água. Mas dentro da Terra também tem um pouco de umidades, né? E quando você aquece a Terra, ela pode sair uma umidade, vapor, né, de água em si, e ar e fogo. Então, e o que faz essa mistura em si, né? O que faz essa mistura é a Lua. Tá? A Lua, para Aristóteles, ela é o limite entre a perfeição e as imperfeições. Então, a Lua, você consegue ver alguns defeitos na Lua, né? Porque ela está no limite da perfeição ainda. Né? E com isso a Lua ela causa perturbações. Né? E essas perturbações é que faz as misturas dos elementos, né? E as mudanças em si na Terra. Tá? Bem, essa é a ideia geral, né? E por que o ar ele fica no seu local? Cada elemento fica no seu lugar natural, né? Então, ele se movimenta para atingir o seu lugar natural. Né? A terra, a água, o ar, o fogo, eles se movimentam para atingir o seu lugar natural.
E os movimentos naturais dos planetas são órbitas, né? São órbitas, né? São órbitas circulares, perfeitas, né? Então esses são os movimentos naturais. Aí, segundo Aristóteles, diferentes substâncias e objetos do mundo terrestre se originam de distintas combinações dos elementos terra, água, ar e fogo. Então eles fazem combinações entre si. Um corpo será mais leve ou mais pesado de acordo com o percentual em que neles figuram cada um desses elementos. Então ele vê esses elementos, né? Aqui a referência do Luiz Pedozzi. Depois no final eu passo todas as referências, principalmente me baseei nos trabalhos do Luiz Peduzzi sobre a física aristotélica. E aqui, outra coisa importante, por que o universo não pode ser infinito? Né? Ele pensa, o Aristóteles ele coloca essa ideia do universo, ele tem que ser finito, né? Ele tem que ser finito em si, não pode ser infinito. Né? Outra coisa também é a questão do vácuo, né? Que eu já coloquei ali atrás, depois nós vamos voltar. Se o Aristóteles ele tem esse problema, ele não aceita a questão do vácuo porque forças, né, causariam velocidades infinitas, né? Causaria velocidades infinitas. Então ele isola essa ideia do vácuo, que ele não poderia ter movimento sem resistência. E o porquê que o universo não pode ser infinito, né? Essa é uma colocação, um questionamento que foi muito bem discutido, né? E não só por Aristóteles, mas também por outros, né? Filósofos que o antecederam. Né? Um dos problemas principais aqui é o seguinte: se você tem um universo infinito, né? Você pensa aqui, né? Uma malha, né? Plana aqui. Se você tem um universo sendo infinito em todas as dimensões, onde é o centro? Onde é o centro? Onde é o centro? Esse universo não vai ter centro. Né? Então, para o Aristóteles, isso não fazia sentido, né? Um universo sem centro. Porque o que se observa de forma natural, você observa a Terra como centro. Né? E todos os movimentos, o Sol, ele se nasce num ponto e se põe em outro, os movimentos da Lua, tudo, a esfera celeste, os planetas, tudo parece, você observa isso, que eles estão movimentando em torno da Terra. Então a Terra deveria ser o centro. Né? Como a Terra é o centro, se tivesse um universo infinito, a Terra não poderia ser mais o centro. Tá? Então esse é um questionamento que depois vai voltar esse problema aqui, né, de universo infinito, centro, né, na cosmologia moderna, né, que depois iremos discutir isso daí mais para frente. Tá? Bem, então outro tipo de movimento é o movimento forçado. Né? Você tem ou violento, que eles chamam, né? Movimento forçado ou um movimento violento. Tá? Que é esse movimento forçado ou movimento violento? Tá? Aristóteles conclui que o movimento forçado só é possível quando necessariamente está associado àquele que se move, uma força. Tá? Então o que é isso daqui? Você tem um corpo, né? E você aplica uma força sobre esse corpo. Quando você aplica uma força sobre esse corpo, você vai ter como resultado uma velocidade. Tá? E essa velocidade aqui é uma força, né? Uma força. E aqui uma velocidade. Velocidade. Então a força ela vai causar velocidade. Esse é um movimento forçado, porque o objeto ele não está indo para o seu caminho natural. Você usando uma força, você pode desviar esse objeto do seu caminho natural. Né? Então isso é a ideia principal do movimento
do movimento forçado, um movimento violento. E Aristóteles não concebia a existência de um movimento no vazio, né, no vácuo, aquilo que eu estava colocando. Por quê? Segundo ele, sem haver uma resistência ao movimento, o objeto teria velocidade infinita. O que acontece? Para Aristóteles, sempre um objeto está movimentando aqui, em um meio. Né? Um meio. Então você tem um meio aqui onde o objeto está se movimentando. E esse meio tem uma resistência. Né? Resistência é. Quando você aplica uma força, né, essa resistência vai tentar impedir o movimento, para causar uma velocidade. Né? E a partir do momento que você cessou a força, né, vai ser essa resistência do meio, o meio em si é que vai manter o movimento, né, quando você retirou a força. Então você observa lá, o que eles observavam? Observavam qualquer coisa, uma carroça, né? Quando você tinha uma força puxando a carroça, ela estava em movimento com uma certa velocidade. A partir do momento que você tirava a força, a velocidade ia tendendo a zero, até o repouso. Né? Então essa é uma observação da física de Aristóteles. Né? E você tem um meio aqui, com a resistência, esse meio ele vai impedindo o movimento até que ele cesse o movimento. Tá? E se você tem um meio que a resistência é zero, se você pensar nessa proporção assim, que a força ela ela está relacionada com a resistência em si para provocar velocidade, só que da seguinte forma, né? Que se você tem uma resistência aqui e essa resistência tender a zero, né, um número muito pequeno, né, essa velocidade aqui ia tender ao infinito. Tá? Então ele pensava que, por reflexão, que não poderia existir velocidade infinita. Né? Se velocidade infinita, você iria de um ponto ao outro sem tempo nenhum. Né? Então Aristóteles não concorda com a resistência zero, né? Porque senão você teria uma velocidade infinita. Né? Bem, é difícil discordar de Aristóteles nesse ponto, né? Uma velocidade infinita seria problemático. E isso daqui depois passa a ser objeto de muita discussão, né? na relatividade especial, né? Na relatividade especial. Tá? E nós vamos voltar a discutir isso aqui. Tá? Na hora que formos discutir os conceitos relacionados à velocidade especial. Okay? Então aqui, uma queda de uma pedra, né? Vamos só apagar aqui. Uma queda numa pedra, né? De uma pedra. Quando você tem aqui, não há, portanto, nenhuma interação entre a pedra e a terra. Você está colocando aqui que você tem a terra, né? A terra e uma pedra caindo. Tá? Ele fala que não tem nenhuma interação entre a pedra e a terra. Pois uma atração ao local natural da pedra implicaria em uma ação à distância. Então ele não concorda que a terra é alguma coisa que esteja atraindo, porque você não vê nada, isso aqui teria que ter alguma ação à distância. O que era inconcebível para Aristóteles, essa ação à distância. Né? Por se tratar de um movimento natural, esse deslocamento da pedra também não pode se dar através de nenhuma força. Então não tem força nenhuma aqui. Quando uma pedra caindo, a força é zero para Aristóteles. Né? Porque ela simplesmente está indo para o seu local natural. Tá? Nenhuma força. Com as que são produzidas por agentes responsáveis por movimentos violentos. Né? Então, para Aristóteles, uma pedra caindo não tem nenhuma força atuando sobre ela. E aqui é esse movimento de antiperistase. O que é esse movimento aqui? Então, você tem um objeto, você está aplicando uma força no objeto. Esse objeto está no meio, né? Tem um meio. E você está aplicando uma força. Uma força. Quando você retirar essa força aqui, e ele está causando movimento, velocidade.
partir do momento quando você retira essa força, o movimento ele vai ser agora se dado através disso daqui, que o Aristóteles chama de antiperistase. O que acontece? O objeto, ele empurra o meio aqui, né? Pressiona o meio, esse meio torna mais denso aqui, e o meio, né, flui em torno do objeto, né, para trás, empurrando, né, o objeto para frente. Então, ele não precisa de usar que exista alguma força aqui, né, mas simplesmente o meio e a resistência do meio, e essa antiperistase, que ele chama que diminuiria o próprio meio, causando o movimento do objeto. Então o objeto iria, tipo um lançamento oblíquo, diminuindo, né, até atingir o seu solo aqui, né, por exemplo, se for um lançamento de um objeto. Tá? Então essa é a ideia de movimento de Aristóteles. Tá? Bem, então aqui nós podemos resumir as ideias do Aristóteles. Como que nós podemos resumir as ideias de Aristóteles aqui? Né? A respeito da física de Aristóteles. Um dos pontos aqui principais é o seguinte, que se você tem um objeto, você aplica uma força você aplica uma força no objeto, essa força vai causar um movimento. Né? Você aplica uma força no objeto, essa força vai causar um movimento, que é causar velocidade no objeto. Tá? Ok. Esse é um primeiro ponto. Né? Vou chamar alguns pontos aqui apenas. Tá? Qual que é um outro ponto da física de Aristóteles? Né? É que se você soltar um objeto, né, uma pedra, por exemplo, né, e uma pena, uma folha, né, alguma coisa, esse outro objeto aqui, esse aqui sendo mais pesado, né, esse aqui mais leve, esse aqui leve, esse aqui mais pesado, o objeto mais pesado ele vai atingir o solo primeiro, enquanto que o outro ainda vai estar caindo, objeto mais leve. Tá? E aí, o que você acha? Você concorda que uma força causa velocidade e que o objeto mais pesado chega primeiro ao solo? O objeto mais pesado chega primeiro, ele vence essa corrida, e o outro chega depois. Tá? Qual que é uma outra coisa da física de Aristóteles aqui? Um outro conceito da física de Aristóteles. Que também, se você tem um objeto que ele está descendo aqui, por exemplo, num fluido, uma vasilha, né, que tem aqui um fundo, aqui uma vasilha, e ele tem um fluido, um líquido aqui dentro, óleo, alguma coisa. O que acontece? Quando você, esse objeto ele está, a velocidade vai aumentando, né, aumentando, e aqui esse fluido ele tem uma resistência. Né? Então, quanto maior a resistência do meio, a velocidade vai ser menor. Tá? Esse é um outro ponto. Né? E aí, o que você acha? Quando você coloca no meio que tem uma densidade, água, óleo, você acha que as velocidades, o objeto vão cair ao mesmo tempo? E aí? Então esse é um outro ponto aqui, que é o terceiro ponto que eu estou chamando a atenção aqui. Qual que é uma outra coisa da física de Aristóteles, um outro conceito? É um quarto conceito aqui da física de Aristóteles também, é que um objeto, quando ele está caindo, ele vai aumentando a sua velocidade. Ele tem uma aceleração diferente de zero. Ele sai numa velocidade, depois ele vai aumentando essa velocidade. E ele cai lá ao solo com o máximo da sua velocidade. Aumenta a velocidade. O que é isso daqui? Que o movimento ele está aumentando. Por quê? Esse aqui é um movimento natural, né? Um movimento natural, segundo Aristóteles. Natural. E os movimentos naturais, ele saem de velocidades menores, e à medida que ele vai se aproximando do seu objetivo, que seria lá o objetivo dele, é o centro da Terra, né? O centro da Terra.
quando ele vai atingir, quanto mais próximo do centro, ele tem uma velocidade maior, porque ele tem uma ânsia maior de chegar ao seu centro, né? É um movimento natural, ele aumenta a sua velocidade. Enquanto que um movimento forçado, ele começa com a velocidade mais alta e depois ele tende a diminuir a velocidade dele, né? Então, um movimento forçado seria jogar a pedra de baixo para cima, né? Então, ele começa com a velocidade máxima, aí ele vai diminuindo a velocidade até chegar num ponto que a velocidade é igual a zero, ele para depois começar a voltar e aumentar a velocidade na direção do movimento natural. E aí, qual é a sua conclusão? Você concorda com o Aristóteles? Você acha que faz sentido a física de Aristóteles? Realmente, né? Faz, se você colocar no contexto da época lá, quase 400 anos antes de Cristo, a gente precisamos concordar que é muito intuitiva, né, a física de Aristóteles. Não é por menos que demorou muito, foi muito tempo para depois conseguir ter alguma alteração da física de Aristóteles, né? Tá, então aqui agora nós vamos, para não deixar dúvida, né, rapidamente aqui, nós vamos tentar deixar claro quais são os problemas aqui, né? Depois, claro, nós vamos discutir lá na frente, mas para não ficar essa dúvida, tá? Nesse primeiro ponto aqui, que é você tem um objeto, você aplica uma força, você tem velocidade? Não, não é velocidade que é a proporção. Claro, você vai ter velocidade aplicando uma força, mas a relação, você gera uma aceleração, tá? E de forma vetorial. Isso aqui é a segunda lei de Newton, tá? Então, que uma força ela é igual a massa vezes a aceleração, tá? E quando você retira a força do corpo, a aceleração é que vai igual a zero. Quando você retirar a força, quando a força for igual a zero, o que vai acontecer? Você vai levar, consequentemente, por essa equação, você vai ter que a aceleração vai ser igual a zero. Então isso daqui, com a aceleração igual a zero, a velocidade começa a diminuir, né? E se você estiver no meio com resistência, mais ainda. Você tem que incluir aqui a força de resistência do meio. Aqui. Mas isso já é Newton, lá na frente, né? Outra coisa, que é a questão do movimento, da inércia em si, o corpo está em repouso e tende a permanecer em repouso, né? E a correlação com resistência, isso só vai ser discutido depois lá, nós vamos discutir isso, que é com Galileu. Então, Galileu e depois aqui Newton, né? Okay? Então, esse é aquele primeiro ponto ali, né, que nós estamos discutindo, que eu coloquei para vocês. O segundo ponto, o segundo ponto que eu coloquei é essa questão do corpo, né, que vai cair um corpo, uma pena, por exemplo, aqui uma pena leve, né, uma pena e uma pedra, né? Uma pena e uma pedra. Quem vai chegar primeiro ao solo? Claro, se você tem resistência do ar, aqui é o solo. Se você tem resistência do ar, a pedra vai atingir o solo primeiro. Então está de acordo com as observações de Aristóteles, tá? Só que nós temos, se você pode procurar na internet, os vídeos, que tem, quando o homem foi na Lua, né? Lá na Lua foi feito o experimento, né, entre a pedra e uma pena, né, em homenagem inclusive a Galileu, né. E o astronauta pega a pedra e a pena, né, a pedra não, acho que foi uma chave, né, pesada de ferro, né, e uma pena, né, bem leve. Ele solta os dois objetos e eles caem, atingem o solo ao mesmo tempo porque estão no vácuo, né, vácuo, né. E esse vácuo aqui, né, era uma ideia que é impossível, né, no ponto de vista de Aristóteles, né, que é um movimento sem resistência, um movimento com resistência igual a zero, né. E depois, mais tarde, começamos a entender que era possível, né, você ir diminuindo, né, com Galileu, diminuindo essa questão da resistência, tá? Então eles atingem o solo ao mesmo tempo, porque tanto a pedra quanto a pena estão sujeitos à mesma aceleração, né,
que se for aqui no planeta Terra é G da Terra, né? Se for na Lua, G da Lua, né? Próximo à superfície, uma atração gravitacional. Que isso também é discutido com Newton, tá? O terceiro ponto, né, para a gente não ficar dúvida, é sobre a questão de um corpo, um objeto, se deslocando dentro, por exemplo, de uma vasilha aqui, com líquido, né? Um líquido aqui dentro, um fluido, né? De forma mais geral, que tem uma resistência, né, ao movimento. Né? E esse corpo eles movimentam de forma diferente dentro desse fluido. Bem, aqui já tem um outro conceito também interessante, que é o conceito de empuxo, tá? Que nós iremos discutir já na próxima aula, que é sobre o empuxo, né, com Arquimedes. Então aqui você tem uma força, né? Hoje sabemos que é uma força gravitacional, e você tem um empuxo, que é proporcional ao volume de líquido movido, né, que foi deslocado aqui. Né? E esse empuxo ele é maior ou menor, né, dependendo da densidade do fluido. Né? Então, aí o quarto ponto, né, se trata da aceleração, né, que isso está de acordo, né? Tanto você tem um objeto, né, uma pedra aqui, você está movimentando com aceleração g. Né? Nós sabemos que essa aceleração é diferente de zero. Então isso está em completo acordo com as observações e a física aristotélica. Né? Embora as explicações são diferentes. Né? Existe uma força aqui, né? A força da gravidade. Enquanto para Aristóteles era apenas a pedra procurando o seu lugar natural. Né? E com a ânsia de chegar nesse lugar natural, ela iria acelerando, né? Aumentando a velocidade. Ok? Então, assim, mais ou menos, para não ficar as dúvidas, né? Depois, nas próximas aulas, nós iremos avançando, né, a respeito deste assunto. Ok? Até a próxima aula.